Salve, meus amigos do canal, sou o Mais Vasco News e nessa quinta-feira, dia 30/10, vamos trazer para vocês aqui o que o Edmundo falou a respeito do momento do Vasco. Então não perca nenhum minuto desse vídeo que tá sensacional. Ele rasgou o verbo mesmo, falou do seu amor, da sua identificação com o Vasco, falou de Diniz e falou dos jogadores do Vasco. Então tem alguns depoimentos incríveis do Edmundo. Então acompanha comigo e deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo que colocarmos aqui. Valeu? Então segue o vídeo. Brasil afora, pela grandeza da torcida do Vasco, mais especialmente em São Januário e no Maracanã, são os palcos que o Vasco mais joga. Então, eu nunca vou cansar de elogiar esse comportamento da torcida do Vasco, mas essas últimas 2 temporadas em que o time oscilou bastante e que a diretoria também errou bastante nas contratações, e em algum momento a gente teve medo de que o Vasco pudesse lutar contra o rebaixamento, né, pela fragilidade de alguns setores, principalmente a defesa. A torcida estava lá apoiando, algumas vezes criticando, mas com presença maciça, né, demonstrando um amor incondicional ao clube. E isso a gente não pode negar que é uma coisa super importante e que vale muito para o trabalho do Fernando Diniz. Eu gosto muito do trabalho do Fernando Diniz no dia a dia, pelas entrevistas, nunca acompanhei, é claro, mas pelas entrevistas que ele deu, principalmente quando foi campeão da Libertadores com o Fluminense, quando assumiu a seleção brasileira, que aí o técnico é obrigado a falar um pouco mais. E eu gosto, ele tem um estilo um pouco do Tele Santana lá do passado, que se preocupa com o atleta como um todo, com a pessoa também como um todo, o que o cara faz no seu dia a dia, que possa atrapalhar a sua vida e carreira. Então, eu acho isso muito legal. Na beira do campo, ele é um pouco mais enérgico, e eu também gosto da energia do Fernando Diniz à beira do campo, porque ele dá a demonstração de que quer ganhar o tempo todo. E o melhor, a gente só cobra de quem a gente acha que pode entregar. Então, ele acha que, sei lá, o jogador que ele pega no pé aqui, ali, ou uma outra hora, pode fazer melhor do que ele fez naquele momento. Futebol é muito difícil, muito difícil. É uma grande paixão nossa. Todo mundo é técnico de futebol, todo mundo é craque de futebol, mas executar aqueles movimentos são de uma dificuldade gigantesca. Às vezes você até pensa e o corpo não responde, às vezes o corpo está preparado, mas a cabeça não está legal e às vezes não acontece. Como o técnico está do lado de fora e ele treinou exaustivamente aquelas execuções, ele fica bravo quando as coisas não saem quando ele quer. Então eu gosto, acho que o perfil é um perfil que tem muita cara do Vasco, ele fala muito bem do Vasco, ele diz que tem uma ligação muito forte, muito grande com o Vasco, e a torcida gosta desse tipo de atitude. Eu já trabalhei na televisão, esses programas, trabalhei muito tempo na televisão, né? Esses programas de televisão, pelo menos nos lugares que eu trabalhei, tem poucas recomendações, mas uma delas é que não seja um programa de opinião apenas, que eu vou lá e dou a minha opinião. Na verdade, tem que ser um programa de debate. A gente vai debater aquele tema, então sempre vai ter um cara que vai falar bem, outro cara que vai falar mal, e por isso muitas vezes eu vejo críticas ao Fernando Diniz por ele esbravejar do lado de fora do campo. Mas, geralmente também, essas pautas elas são puxadas por quem não jogou, e eu não tenho nada contra quem fala de futebol. Eu trabalhei com muita gente que
Pascoal, PVC, Quesada, caras bons pra cacete, estudiosos, né? Surmani, e caramba, tem outros, mas infelizmente eu não estou lembrando agora. São pessoas estudiosas que conhecem futebol a fundo, mas talvez lhe falte a prática. E na prática, se eu exijo de alguém aquilo que eu sei que essa pessoa pode fazer, mesmo de uma maneira mais ríspida, é meio justa a cobrança. Tá? Mas, enfim, vamos voltar ao Vasco. Hoje eu tive um debate sobre futebol, enfim, quem melhor do Rio, segundo melhor do Rio, terceiro melhor do Rio, quarto melhor do Rio. Por sorte, na mesa tinham bastante vascaínos, e aí eu tentei comparar jogador por jogador, e olha que o Vasco fez frente ao Flamengo e ganhou do Botafogo e do Fluminense. Eu não estou aqui viajando no que eu estou dizendo, porque tinha pelo menos umas 10 pessoas na mesa e a torcida do Vasco era a maioria, então por isso essa minha fala ganhou voz. Sei que comecei esse ano criticando muito o time do Vasco da Gama, mas os resultados me davam razão, né, de criticar. Eu já falei aqui mais de 1 milhão de vezes que eu não gosto de criticar, prefiro elogiar, porque eu falo do clube que eu amo. Mas a gente não pode subestimar, porque o talento, ele, hora ou outra, surpreende. Então, acho que o Vasco tem que jogar com a mesma vontade, com a mesma disposição física e técnica, e tática, que tem sido super importante. As pessoas falam muito pouco do Nuno, né? Falam mais do Coutinho, do Verratti, do Ryan, especialmente, que é uma joia, uma prata da casa, um jogador que certeza absoluta terá um futuro brilhante. Mas pouca gente fala do Nuno, né? O Nuno veio de um time pequeno, de Portugal, e chegou devagar, né? Na verdade, nem chegou devagar, porque chegou fazendo gol logo no Flamengo, acho que na sua estreia, no segundo jogo. Mas veio num pacote de jogadores que não jogaram, alguns até acho que já foram embora, o Lloyd já foi embora, o Garré acho que já foi embora também, se não foi, está lá e não tem espaço. Mas ele chegou devagarinho, foi conquistando o espaço dele e taticamente ele tem sido um dos jogadores mais importantes do time. E de vez em quando, devagarinho, vai lá e faz o seu gol. O Andrés Gomes, eu tenho certeza absoluta que se ele ficar no Vasco, nas mãos do Fernando Diniz, ele vai melhorar muito. Ele pode ser um dos destaques do Vasco se permanecer na próxima temporada, porque ele tem muitas qualidades, muitas valências, assim, tipo, tem o drible, tem velocidade, mas ele tem uma certa dificuldade de finalizar as jogadas, seja para dar o passe para um companheiro, seja para finalizar, para fazer o gol, tanto que ele faz poucos gols. Mas tem sido um jogador de fundamental importância, porque ele recompõe bem e depois tem vigor físico para chegar à frente e
ajudar lá no ataque de uma forma que a equipe do Vasco precisa demais, assim, precisa